Olá, meus amigos, muito boa noite a todos. Aqui quem fala é Renan Araújo, professor de Direito Penal, Direito Processual Penal, aqui do Estratégia Concursos. Prazer imenso estar aqui mais uma vez com todos vocês, hoje para corrigir as questões aqui do gabarito extraoficial da prova para agente penitenciário do estado de Goiás, prova aplicada hoje pela banca IADES. Pessoal, antes de começar a análise, já vou adiantar, uma prova muito, na minha visão, muito ruim. Não tem sido uma prova difícil, com questões bem elaboradas, muito pelo contrário. Questões muito simples e tal, mas em várias dessas questões muito simples, a banca, no meu entender, se embananou toda, como é comum com a banca IADES. A gente, na revisão de véspera ontem, a gente analisou umas 20 questões da banca IADES, tinha umas 3 ou 4 anuladas ali, ou anuláveis, né? Uma banca com alto índice de questões mal feitas, questões mal elaboradas, enfim, isso prejudica o candidato, né, aquele que estudou, isso é muito ruim, né? Pessoal, vou deixar aqui para vocês o meu Instagram e vamos analisar as questões aqui rapidamente. Prof. Renan Araújo, tá? Quem não segue ainda, siga lá, que tem muita coisa legal para a sua preparação. Vamos lá. Pois bem, questão número 33, na prova que estamos analisando, né? É a questão que fala de imprecisão, né, de tipos penais que gerem a aplicação do regime disciplinar diferenciado na execução penal. Aí diz, parcela mais crítica da doutrina brasileira afirma que o RDD não possui tipos penais bem definidos. Né? Isso dificulta a aplicação dos tipos penais aos presos que eventualmente pratiquem as condutas escritas na lei, pois excessiva indeterminação material dos termos e origina imprecisão nas interpretações. Esses argumentos se fundamentam no princípio da... Pessoal, aqui o princípio mais apropriado da legalidade, né? Muito embora estejamos falando de condutas, né, que geram a aplicação de um regime disciplinar diferente, que é o RDD, não são propriamente tipos penais que vão gerar ali um ilícito penal, uma infração penal e, portanto, a possibilidade de condenação, né, a pena de reclusão, detenção, enfim. São apenas infrações no bojo da execução penal. Mas, pela lógica aqui, a mais correta mesmo é a letra E, princípio da legalidade, já que fala de imprecisão de tipos penais, digamos assim, né, que são os tipos relativos às infrações que podem gerar a aplicação do RDD. É o princípio da legalidade, porque ele prega, dentre outras coisas, que os tipos devem ser precisos, claros. Aquilo que está sendo proibido pela norma penal deve ser bastante claro, evitar a imprecisão, a utilização de termos vagos, de termos imprecisos. Letra E, portanto, é a correta, apesar de não ser uma questão muito boa, né? 33, portanto, letra E. Perfeito? Vamos lá. 34. Suponha que ADM tenha sido condenado a pena de 6 anos de reclusão pela prática de roubo simples. Considerando o flagrante delito ocorrido em 21 de março de 2017, sem levar em conta as demais regras da progressão de regime, a rigor, a ADM deve ser colocada em liberdade em... Pessoal, a questão aqui não diz se o cara foi preso em flagrante, depois foi convertido em preventiva à prisão, se ele foi colocado em liberdade e depois foi preso preventivamente, quando é que começou o início da pena. Você tem que presumir tudo aqui. É muito ruim isso aqui, me desculpe, mas é horrível, né? Você tem que presumir que ele foi preso em flagrante, foi convertido em preventiva, que ele respondeu preso durante todo o processo, aí teve a detração depois da condenação. É muito ruim mesmo. Mas vamos presumir que ele começou a cumprir a sua pena no dia 21 de março, porque na verdade não foi isso, né? Ele foi preso em flagrante ali, ficou preso cautelarmente até o início do cumprimento de pena e houve a detração do período de prisão cautelar. Olha que questão porca, pessoal. Muito ruim. Mas vamos lá. Começou em 21 de março, questão é de prazo, contagem de prazo, artigo 10. Como é que eu conto um prazo penal? Eu incluo o dia exacó, o dia do começo, e não conto o dia do final. Então, ele começa no próprio dia 21 de março. O prazo começa aqui, 21 de março de 2017, ou seja, termina no dia 20 de março de 2023. Então, letra A é a alternativa correta, tá? Muito cuidado com isso, mas uma questão muito ruim, pelo amor de Deus, né? Desculpe, letra A, eu coloquei errado aqui. Letra A é a alternativa correta, tá? 35. ELP, outra questão péssima. Pegou o carro de MAV com a devida anuência para limpeza no lava-jato. Após a lavagem, ELP decidiu não mais devolver o carro e sumiu. Com base na situação hipotética, assinale a alternativa que indica o crime praticado por ELP. Pessoal, a banca vai dar, na minha visão, o que o aluno colocou, inclusive, aqui, que é a apropriação indébita, artigo 168, né? Afinal de contas, o agente tinha ali na ideia da banca, né, a detenção da coisa
e se recusou a devolver, se apropriou da coisa. O gabarito da banca vai ser esse aqui, na minha visão. Mas para mim, pessoal, não fica claro ser apropriação indébita. Como é que foi isso aqui? Era um amigo meu, eu deixei meu carro com ele pegou, foi no Lava Jato, lavou o carro, né? Tava com ele o carro para ele usar, aí ele não quis me devolver? É isso? Beleza, se for isso, apropriação indébita. Agora, eu tenho um cara, por exemplo, que pega meus carros, que tem o meu e da minha esposa, né? Pega os carros lá em casa, que é o dono do Lava Jato, e leva. Ele leva, lava e devolve. Eu não tenho confiança nele para emprestar o carro, é seu carro, vai dirigir com o carro à vontade, né? Vai passear com ele, tá liberado. Não, ele só pega, vai lá, lava e me devolve. Embora ele tenha um mero contato físico com o meu veículo, eu não posso chamar isso aqui de posse ou detenção para os fins do artigo 168. Então, se ele, no meio do caminho, pega o meu veículo e pica a mula, sai cantando o pneu e vai embora, é furto e não apropriação indébita. Então, questão muito ruim, muito mal feita, né? Não fala da relação que havia entre os dois aqui. Por exemplo, você chega numa joalheria, aí você pede para ver uma joia, a moça da joalheria te empresta, você começa a olhar, você está segurando, você tem detenção, o contato físico da joia ali, né? Começa a olhar, beleza, aí daqui a pouco você sai correndo, pica a mula, você se recusa a devolver. É apropriação indébita? Claro que não, evidentemente, é furto, né? Então aqui, para mim, a banca vai dar letra B, mas eu entendo que é bastante questionável o gabarito de letra B aqui, tá? Mas é o que eu acho que a banca vai dar, considerando o histórico da banca IADES, tá? 35B, portanto. 39 agora, porque a 36 e 38 é de legislação penal especial, fica com Marcos Girão e com Paulo Guimarães. Vamos lá? 39. O Código Penal estabelece o crime de peculato. Aqui fala do peculato culposo, né? Veja, com base na informação, se um funcionário concorre para que outrem se aproprie, desvia ou subtrai objeto material da proteção penal em razão de sua inobservância ao dever de cuidado, ou seja, ele concorre culposamente para o crime de outro, é uma questão fácil, né? Peculato culposo, até que enfim, uma questão que não tem discussão. Letra A, portanto, é a correta. Peculato culposo, 312, parágrafo 2º, né? 40. O sistema penal constitucional estabelece disposições específicas para a elaboração de normas infraconstitucionais, bem como orienta a atuação de todos os agentes envolvidos com a questão da segurança pública. No que se refere às disposições constitucionais aplicáveis ao direito penal, a assinale é correta. Vamos lá. A. As penas privativas de liberdade poderão ser impostas aos sucessores do condenado. Errado, o princípio da intranscendência da pena, né? A prática de racismo não é considerada crime. Errado, é crime inafiançável, imprescritível. C. As presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com os próprios filhos durante o período de amamentação. Tá certo isso? Sim. Artigo 5º, inciso 50, né? Portanto, a letra C é o gabarito. C, portanto, é a alternativa correta no que tange a 40. D. Os presos têm assegurado o respeito à respectiva integridade física, mas não moral. Claro que tem respeito à integridade moral. Letra E. A lei penal não retroagirá, mesmo que para beneficiar o réu. Arrego, né? Pelo amor de Deus. Claro que tá errado. Portanto, C é a correta. 41, eu tive que dividir aqui porque é muito grande, né? Tá falando do valor probante dos elementos informativos do inquérito policial. Essa é uma questão boa, questão até um pouco mais inteligente. Qual é o valor probante dos elementos de convicção obtidos na fase pré-processual? É um valor relativo, porque esses elementos de convicção não foram obtidos sob o crivo do contraditório. Até por isso o artigo 155 do nosso CPP vai dizer que o juiz não pode fundamentar a sua decisão exclusivamente com base nos elementos da fase de investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Então, é um valor probante relativo. Letra C, portanto, é a alternativa correta. O aluno aqui acertou. Levando-se em consideração que os elementos de informação quanto à autoria e materialidade do delito não são colhidos sob a égide contraditório e da ampla defesa, deduz que o inquérito policial tem valor probante relativo. C, portanto, é a correta. Letra C é o gabarito da questão 41. 4.2. Supõe que um agente de segurança prisional tenha sido preso preventivamente no curso de inquérito policial que investiga a prática do crime de concussão. Vamos lá. O agente exigiu R$5.000 de um preso para permitir a entrada de aparelho celular na casa prisional em que trabalha. Considerando que ele ficará preso até o início da ação penal e com base nos prazos de conclusão do presente inquérito policial, a assinale é correta. O aluno colocou C e a C está correta. Veja, o inquérito policial deverá ser concluído no prazo de 15 dias, prorrogáveis por mais 15 dias, se for crime de competência da JF e o indiciado estiver preso. Está certo. É a previsão do artigo 66 da Lei 5.010 de 66, 15 dias, prorrogáveis por mais 15 dias. Vamos ver a letra A. O inquérito policial deverá ser concluído no prazo de 10 dias se o indiciado estiver preso em flagrante ou em virtude de prisão preventiva.
a partir da data em que se efetiva o mandado de prisão. Tá certo também. Por quê? O que é a efetivação de um mandado de prisão? O que é efetivar um mandado de prisão? É cumprir um mandado de prisão, ou seja, prender o destinatário do mandado de prisão. Então, é prazo de 10 dias, artigo 10 CPP, a contar da prisão. Então, a letra A está certa também, a letra A não está errada. As duas estão corretas, letra C e letra A. Qual que eu acho que a banca vai dar? Sinceramente, não sei, né? As duas são corretas. Enfim, a gente fica nesse mato sem cachorro aqui por conta dessas coisas que a banca faz com a gente, né? A C e a A, para mim, são corretas, né? Eu acredito que a banca vai dar a letra C como correta, tá? Mas as duas são certas no meu entender. Não vejo nenhum erro em uma das duas, tá bom? Posso estar equivocado, mas as duas, para mim, estão corretas. 4.3. Por mais que se queira... Aqui fala, pessoal, da pena, né? Ou seja, da prisão como pena. A gente sabe, a gente estuda isso no processo penal. Tem basicamente dois tipos de prisão. A prisão cautelar, que tem como fundamento a cautelaridade. Eu vejo que a liberdade do indiciado, barra acusado, representa um risco para alguma coisa. E para evitar que esse risco se transforme num prejuízo, eu prendo o cara cautelarmente. Preventiva, temporária, enfim. E a prisão pena, que é uma resposta que o Estado dá ao infrator pela infração penal praticada. Essa é a prisão pena. Então, o gabarito aqui, nessa questão, 43, é letra E. Ó, vamos lá. Consiste no sofrimento imposto pelo Estado ao infrator em execução de uma sentença penal condenatória irrecorrível como retribuição ao mal praticado a fim de reintegrar a ordem injuriada. Portanto, 43 é a letra E. Perfeito? 44 agora. Vamos lá. A respeito do princípio da unidade da jurisdição, assinale a alternativa correta. Pessoal, essa questão aqui para mim, ó, já vou riscar, tá? Por quê? Não há que se falar em cobrança de questões relativas à jurisdição ou competência. Esse tema não está no edital. Jurisdição e competência não são temas do edital. E esse aqui é um princípio específico do tema jurisdição. Se a questão não, se o edital não cobra jurisdição e competência, não dá para cobrar temas relativos aos princípios inerentes à jurisdição. Então, indelegabilidade, indeclinabilidade. Isso aqui não é tema do edital. 44, portanto, fora do edital, questão que tem que ser anulada, tá? Só para constar, a unidade da jurisdição é basicamente a letra B, no caso aqui, tá? Que a função do poder soberano do Estado de aplicar a lei ao caso é única em si e em seus fins, tá bom? A letra B seria correta, mas é uma questão que tem que ser retirada, tem que ser anulada porque não consta no edital. 45. Considere hipoteticamente que uma pessoa cometa um homicídio e que o fato seja noticiado nos jornais. Todos os juízes tomam conhecimento, porém nada podem fazer, pois a persecução penal deve ser deflagrada pelo Ministério Público. Esse caso refere-se ao princípio da jurisdição, denominado princípio do... Mais uma questão que, na minha visão, tem que ser anulada. Só que ela tem que ser anulada por várias razões. Primeiro, porque ela não está no edital. O tema de jurisdição, especificamente, não está no edital. E segundo, que o princípio correto aqui é o princípio da inércia, né, relativo aos princípios constitucionais do direito penal, os princípios do direito penal, que é o princípio da inércia, que diz que o Estado juiz, não se movimenta. O processo começa por um impulso externo, o impulso do acusador, o MP na ação penal pública ou a vítima na ação penal privada, e aí o Estado sim vai tocar o processo, vai exercer ali o seu poder jurisdicional. Mas o Estado não procura as demandas para julgar, elas chegam até o Estado. Então aqui, o princípio correto é o princípio da inércia, não tem resposta correta, tá? Não tem resposta certa, tá tudo errado aqui. A questão que mais se aproxima seria a indelegabilidade da jurisdição, né? Que o Estado não poderia delegar a outros entes, né, a possibilidade de dizer o direito. Mas também não tem nada que possa dizer que isso aqui é correto, né? O certo é o princípio da inércia, não tá tudo errado aqui. Da letra A à letra E não tem resposta correta, tá? Vamos lá, 46, prova horrível, pessoal. Um agente de segurança prisional solicitou vantagem indevida da esposa de um preso para que ela tenha algumas regalias dentro, para que ela tenha algumas regalias dentro do estabelecimento prisional em que ele trabalha, em datas de visitas. O agente praticou crime de corrupção passiva, tem pena máxima e abstrato de 12 anos de reclusão. Esse crime será processado e julgado por ação penal de natureza. A ação penal aqui é pública e incondicionada. Por que ela é pública e incondicionada? Simples e prático. Ela é pública e incondicionada, em primeiro lugar, porque a lei não diz nada. A lei não diz nada em sentido contrário.
Quando a lei não estabelece nada em sentido contrário, a ação penal é pública e incondicionada. Essa é a regra. Então, se a lei não disser que é pública e condicionada, ou não disser que é ação penal privada, vai ser pública e incondicionada. Então, muito cuidado. Além disso, é um crime contra a administração pública, então é praticado contra o interesse da União, Estado, município, enfim. Então, o artigo 24, parágrafo 2º, seria mesmo pública, né? Não fala lá no 24, parágrafo 2º, que seria incondicionada. Mas vai ser incondicionada porque a lei não estabelece nada de representação como exigência para a ação penal. Então é por isso que a ação penal pública é incondicionada, pelo simples fato de que essa é a regra. E a lei, no caso aqui desse crime, não diz o contrário. Simples assim. Aí vem a letra B e fala: é pública incondicionada, de titularidade do MP, uma vez que possui pena máxima em abstrato maior de 4 anos. Bom, não é esse o fundamento, mas a letra B é correta, pública incondicionada. A letra A fala que é pública incondicionada também, mas de titularidade e subsidiários familiares do preso, por ser a honra do preso, benefício personalíssimo do ofendido. Enfim, pessoal, letra A, para mim, absolutamente errada também, não vejo como possa estar correta. Teria que ser aqui uma questão envolvendo inércia do MP, enfim, pessoal. Não faz sentido algum também. A letra C fala privada, a D fala pública condicionada, a letra E é pública condicionada, enfim, muito ruim, mais uma vez, a questão. B é o gabarito da 46. 47, no que tange aos crimes de responsabilidades dos servidores públicos, assinale a alternativa correta. Isso daqui é um pouco mais tranquila, literalidade da lei, né? O que está aqui? Vamos lá. Gabarito correto é a letra E, que o juiz rejeitará a denúncia ou queixa em despacho fundamentado se convencer pela resposta do acusado ou do seu defensor da inexistência do crime ou da improcedência da ação. É previsão expressa do artigo 516 do CPP, até que enfim uma questão que não dá discussão, né? É a letra E, portanto, o gabarito 47. E 48, o habeas corpus é uma garantia constitucional em que se obtém por meio da ação uma ordem escrita tutelando a liberdade de locomoção, de ir e vir e de não ser preso. Acerca do habeas corpus, assinale a alternativa correta. A letra D é a correta. É medida que tutela o direito de permanecer, de ir e de vir e não ser preso. Tá certo. A letra A pode gerar alguma confusão, é falsa porque pode ser paciente qualquer pessoa natural ou jurídica. Errado. Pessoa jurídica não pode ser paciente no habeas corpus, porque não tem liberdade de locomoção. Não dá para ser paciente. Ela pode impetrar um HC, mas não ser paciente. B. É medida que tutela o direito de permanecer, ir e vir e não ser preso em nenhuma situação. Errado, né? Em algumas situações você pode ser preso. C. É medida que protege o direito líquido e certo. Errado, isso aqui é o MS. Letra E. É medida que tutela o direito patrimonial. Está errado, é direito de ir e vir. Portanto, D é a única correta, não tem discussão aqui, né? Gabarito, portanto, da 48 é letra D. Mas vocês podem perceber, portanto, fechou aqui então a nossa parte, que é uma prova muito mal feita, questões mal elaboradas, como é o padrão IADES. Eu falei isso ontem, antes da revisão. Banca muito ruim, banca horrível, horrorosa, né? Questões péssimas, mal formuladas, margem para anulação, umas trocentas questões. Enfim, vamos aguardar o gabarito extraoficial para saber como vamos fazer nossos recursos, né? Que vai ter recurso é fato, né? E não vai ser pouco, não, vai ser um catatal de recursos, muita questão horrível, pessoal. Dá até nojo, desculpem, fazer uma correção de questões tão mal feitas, porque a gente trabalha, né, bastante, há tantos anos com concurso, para ver um tipo de questão desse, banco querendo, se enrolando com coisa boba, né? Não faz sentido nenhum. Basta fazer o simples, né? Mas não, quer inventar demais e acaba fazendo besteira, né? Enfim, pessoal, foram as questões de penal e processo penal. Desculpa, desabafo aí. Foram 13 questões, salvo engano, né? De penal e processo penal. Espero que tenham ido bem, apesar dos pesares aqui, né? Com as observações que eu fiz. Agradeço demais pela atenção e desejo, como sempre, uma excelente maratona de estudos a todos. Até a próxima.